Olá, iluminados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Domine-se. Antes de qualquer coisa, clica aqui embaixo, compartilha, curte aí, ativa lá o sininho para você receber a partir de agora vídeos novos, vídeos com muitos insights para que você tenha certeza de que algo pode mudar na sua vida, ok? Como diz o título do vídeo, o que dói em mim? O que mais dói, né? O que mais me dói? Eu queria que vocês entendessem que eu não acredito em sorte, né? A sorte para mim nada mais é do que a oportunidade de encontro à competência. Então eu sempre tive essa máxima na minha vida, sempre fui guiado por isso, sempre entendi que a gente tem que ser guiado nesse sentido, né, de ser competente, que uma hora a oportunidade ela sim vai acontecer. Porém eu posso falar para vocês que o acaso, se é que se pode chamar de acaso, ou talvez alguns chamam de sorte, acabou acontecendo na minha vida e eu posso dizer sim que eu fui afortunado, né? Então, afortunado, eu digo que eu acabei entendendo realmente o que as coisas acontecem, como acontecem e, claro, quando você não faz nada a respeito, qual é o final da coisa. Então, eu há um tempo atrás, eu acabei descobrindo, né, porque eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de ler alguns artigos, estou sempre na internet vasculhando um monte de coisa, e eu acabei descobrindo um livro chamado Maestria, do Robert Greene. Esse livro, quando eu o li, eu literalmente consolidei todas as formas de viver em sociedade que eu até então tinha como parâmetro, né? A gente entende que as pessoas, na maioria das vezes, e depois quando você começa a puxar pela mente, você começa a ver que tudo se repete e tudo que acontece de errado tem um motivo e que esses motivos se repetem na maioria das pessoas, né? Então nós quando somos crianças, quando somos lá os pequenininhos, numa idade lá de 10, 12 anos, todo mundo tem uma vontade de ser alguma coisa, todo mundo, quando é perguntado, fala, pô Marco, o que você quer ser? Eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser dentista, eu quero ser professor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu pergunto pro meu filho isso, ele fala, pai, quero ser youtuber. Ok, para isso tem que estudar, tem que se preparar, tem que se profissionalizar, né? Não basta querer, tem que fazer. Então, todas as pessoas, elas têm lá a sua meta de criança, porque a criança é a coisa mais formosa e mais pura que existe. Ela não tem preconceitos, ela não tem absolutamente limitações, não tem travas, ela não tem nada que a pregue no solo, que ela seja literalmente podada por uma coisa chamada sociedade. Então, a partir do momento que a gente cresce, que a gente passa da infância para a adolescência, a sociedade começa a atingir internamente as pessoas, de forma que começa a criar travas, começa a criar alguns preconceitos, começa a estabelecer normas e regras, e a gente vai se acostumando com aquilo, e aquilo automaticamente a gente não percebe, e o ativo mais importante do mundo, que é o tempo, vai passando, e aí quando a gente se dá conta, a gente viu que passou o tempo e no final de tudo apenas o quê? Sobrevivemos. Então isso dói demais, porque eu posso falar para vocês, eu me descobri dessa forma, né? Como todas, eu creio que 99% das pessoas, elas são altamente influenciáveis pela sociedade, são altamente influenciadas de maneira negativa por padrões, por condição financeira. A pessoa nunca quer passar uma imagem errada para os outros, ela nunca quer sair do padrão que ela foi criada, e isso vai travando a pessoa de uma maneira que, quando ela se dá conta, o tempo já passou, aquelas vontades, o que ela nasceu para fazer ficou para trás, e é isso que acontece quando as pessoas chegam num leito de morte e geralmente perguntam para ela, poxa, do que você sente mais falta? Muitas pessoas falam, eu queria ser quem eu nasci para ser, né? Eu queria fazer coisas que eu não fiz, eu queria estar mais perto das pessoas, eu queria ter tempo, eu queria estar com a minha família, eu não queria estar tão doado ao dinheiro e ao trabalho. Ou seja, são coisas que você pode sim
corrigir a partir do momento em que você literalmente trabalha com o que você gosta. Então, quando a gente é criança, a gente tem aquele aquecimento no coração, aquele brilho no olhar com uma profissão ou com uma inspiração, e aquilo com o tempo, com o passar do tempo, claro, vai se lapidando, ou vai aumentando, ou literalmente você parte para um outro caminho. Só que o que na maioria das vezes acontece? Na maioria das vezes, a gente, ao invés de seguir o nosso coração, ao invés da gente seguir o que a gente nasceu para ser próspero, literalmente, a gente acaba se adaptando a moldes da sociedade, muitas vezes indo por um caminho do quanto eu vou ganhar e o que eu tenho que fazer, né? Então, quando você vai procurar, hoje em dia é muito comum isso, quando você vai procurar um emprego, você quer saber quanto ganha e o que tem que fazer, quanto tempo eu tenho que trabalhar. E esse é justamente o exemplo mais claro de que a gente está indo pelo caminho errado. Nós estamos literalmente o quê? Sobrevivendo. Estamos literalmente passando por cima do que nós fomos feitos, digamos assim, pois nós nascemos com uma missão, né? Então a gente está passando por cima disso, abrindo mão para ter um imediatismo, para ter algum rendimento imediato, para ter algo que agrade as pessoas, a sociedade em que a gente vive, e isso é muito perigoso. Nós deixamos aquela mente criativa das crianças de lado e nos tornamos com uma mente convencional, aquela mente fechada, travada para conceitos e que com certeza vai nos levar, quando chegarmos ao famoso leito de morte, vai ser um dos fatores e que a gente vai lamentar muito. O que eu queria passar para vocês é que esse ensinamento, para muitas pessoas, parece aquela velha história. Nossa, aquele cara nasceu para isso. Aquele cara nasceu para tocar um violino. Aquele cara nasceu para tocar um piano. Aquele cara nasceu para liderar. Aquele cara nasceu para ser um vendedor. Ou seja, a gente envolve muitos conceitos desta forma, como se pessoas tivessem nascido para tais coisas. Sendo que na realidade não existe isso. Não existe você nascer para algo. Você pode sim, claro, ter alguma facilidade de adaptação, claro, com certeza, mas todas as pessoas são iguais perante qualquer situação. Não quero falar de religião aqui, mas eu creio numa força maior e eu tenho certeza absoluta que Deus, quando concebeu a vida humana, ela literalmente foi concebida com o intuito de prosperidade. Você não veio ao mundo para sofrer, você não veio ao mundo para poder lastimar, você não veio ao mundo para poder passar por situações em que você não pudesse resolver, ou seja, você veio ao mundo para prosperar. E o que você faz, você que eu digo, eu me incluo nisso, a sociedade se inclui nisso, o que nós fazemos é queimar etapas. O que nós fazemos é colocar o imediatismo acima de qualquer coisa em troca de dinheiro, em troca da aprovação social, em troca da aprovação de amigos, de parentes, ou seja, de quem você quiser. O que você faz, o que eu fazia, o que a maioria das pessoas fazem é isso. Você não segue os seus instintos. Você não segue a sua missão de vida, você literalmente não entende mais por que você veio na vida, porque eu garanto para você, se você fizer algo que realmente te aquece o coração, algo que realmente você está talhado a fazer, que é a sua missão de vida, faça um teste muito simples. Você pode trabalhar durante 10, 12, 15 horas por dia que você vai terminar o dia sorrindo, você vai terminar o dia satisfeito, querendo fazer ainda mais, porque é algo que você está talhado a fazer, é algo que está na sua natureza, é algo que você nasceu para fazer. Então, o que acontece, e é muito frequente isso, são as pessoas que, naquela famosa propaganda do Fantástico, as pessoas já falam assim, amanhã é segunda-feira, eu tenho que ir trabalhar. Chega na sexta-feira, conta as horas do relógio para poder ir embora. Tem pessoas que dá 6 horas da tarde exatamente, aí a pessoa recebe uma ligação e fala, poxa, você poderia me ajudar? Não, já são 6 horas, eu tenho que ir embora. Né? Então são pessoas, a gente sabe que as pessoas vivem dessa forma. Elas não entenderam qual é o formato de vida próspera que cabe a elas. Elas estão literalmente seguindo um exemplo de uma sociedade que eu chamo de uma sociedade doente, para que elas mantenham as aparências,
Sejam imediatistas, conquistem um pouco de dinheiro, porque o dinheiro nesse caso é consequência. Quando você tem uma vida próspera, dinheiro é consequência. Enriquecer faz parte do processo. Não pode ser o objetivo principal. Ele tem que fazer parte do processo. Então a pessoa ela fica nesse looping infinito, sempre em busca de uma oportunidade que a atraia, e essa oportunidade sempre é aonde paga mais e o que ela tem que fazer. Em momento nenhum, ela olha para dentro, faz uma reflexão, volta alguns anos na vida dela e tenta entender o que ela realmente nasceu para fazer. Esse é o mais importante, você entender. Você precisa entender o que você realmente nasceu para fazer. O que te aquece o coração, o que te dá uma palpitação, o que brilha seus olhos, o que realmente você tem que fazer para poder atingir o seu objetivo de vida. Isso é maravilhoso. Posso falar para vocês que é um momento em que nós nos encontramos com a vida, em que tudo faz sentido. Então o que eu queria passar para você é um pouquinho dessa reflexão de vida, que eu acho que pode te ajudar. E eu queria que, principalmente, você que tem filhos, você entendesse o papel de mentor que você pode ter na vida do seu filho. Um papel de identificar realmente o que ele está propenso a fazer, qual vai ser a meta de vida dele, qual vai ser a coisa que vai brilhar o olho do seu filho, por exemplo. Então você como pai e mãe, você tem essa meta, você tem esse trabalho de poder direcionar o seu filho da melhor forma possível. O que eu quero dizer para você também, você que está nesse caso em que você está perdido, que você vendo esse vídeo agora, te deu aquele insight em que você fala, poxa, é verdade, eu poderia fazer outra coisa, uma coisa que eu adoraria fazer e que eu trabalharia 24 horas por dia sem cansar e com um sorriso no rosto, eu gostaria de fazer, mas eu já não tenho mais tempo. Eu já tenho lá meus 40, 45 anos, 50 anos, já não tenho mais tempo de desenvolver, de aprender. Uma dica, a gente tem que entender que, claro, todos somos autodidatas se quisermos. A gente pode aprender. Hoje a internet ela oferece esse mundo de informações. Ela oferece esse mundo em que você pode aprender absolutamente tudo que você quiser, diferente de antigamente. Só que é importantíssimo você, neste caso, ter o auxílio de um mentor. Você que quer realmente fazer o que você está proposto a fazer, o que é a sua meta de vida, algo que te traz a prosperidade, procure um mentor. Procure uma pessoa da sua área, da área de atuação que você quer fazer, daquele desejo próspero que você nasceu para fazer. Procure, estude, aprenda, busque um mentor, uma pessoa que já passou por todos os passos em que você, talvez, sendo um autodidata, demoraria entre quedas e levantadas para poder conseguir chegar aonde ele chegou. Encurte o seu caminho. Faça com que você atinja a prosperidade de vida, eu garanto para você. Garanto que vale muito a pena. Eu garanto que hoje, se você tiver à disposição, o brilho no olhar, a vontade de realmente fazer o que você deve fazer, o que, repito, te aquece o coração, a sua meta de vida, você demora alguns anos com um mentor. Você vai aprender, você vai entrar no estágio de observação, você vai entrar no estágio de aprendizagem, depois no estágio de prática. Literalmente o mentor ele vai pegar na sua mão e te levar por todo esse caminho que ele já trilhou e que ele vai te ensinar a trilhar. Então fica aqui a minha dica, fica aqui o meu desejo que você sim tenha essa visão de vida em que você que está vendo esse vídeo agora, que tem filhos pequenos, você que está vendo esse vídeo agora, que tem pessoas em que você olha e que pode influenciá-las de maneira positiva, faça isso. Faça isso. Dê ao seu filho, dê a essas pessoas a possibilidade de serem quem elas são, de serem a essência delas, de entrarem nesse mundo por algo que vale a pena para elas, não que vale a pena para a sociedade. Lembre-se, se Darwin não tivesse feito o voluntariado, né, de naturalista, ele não teria descoberto a teoria de Darwin, digamos assim. Né? Ele recebeu uma proposta de emprego de uma escola de medicina altamente conceituada, ele largou para ser voluntário
né, de naturalismo. Então aí ele seguiu a meta de vida dele, aquele pulsar do coração que ele tinha. Talvez se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos acesso à teoria de Darwin. Então é a mesma coisa, Van Gogh tinha os quadros ridicularizados por todos. Se ele não tivesse seguido a meta de vida dele, ele sabia no íntimo dele que ele tinha nascido para aquilo, independente de julgamentos, independente de tudo, independente de qualquer tipo de provocação de alguém. Ele tinha certeza absoluta que ele tinha nascido para aquilo. A gente não conheceria, por exemplo, a noite estrelada, não ilustrada, estrelada. Então, o que eu quero falar para vocês é que a partir do momento em que você entende o porquê você veio nessa vida, você começa a caminhar de uma maneira muito mais próspera. O enriquecimento ele passa a ser parte do processo e não o objetivo do processo. Então, falando isso, pense muito bem. Pense em orientar seus filhos, pense em orientar as pessoas próximas. Pense em orientar aquelas pessoas que talvez estejam aí em um momento de aprendizagem, que estejam sendo negativamente influenciadas por uma sociedade doente que prega o imediatismo e o capitalismo, não que seja capitalista socialista, nada disso, mas o imediatismo e a questão financeira acima de qualquer coisa. Isso vai fazer com que pessoas que teriam talvez um futuro brilhante e próspero sejam podadas mais uma vez por uma sociedade doente. Ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. É apenas um insight de um livro que eu adorei, né, que é Maestria, do Robert Greene. E fica aqui um recado, mais uma vez, curte aqui embaixo, deixa lá o seu comentário se você quiser, ativa o sininho. A gente vai começar a publicar agora vários vídeos aí com insights bem bacanas. Eu adoro passar esse tipo de dica, né, pra gente ajudar as pessoas. Então, fica aqui o meu recado, beleza? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Domine-se. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e se cuidem, hein, nessa pandemia. Forte abraço. Tchau.